Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Voz do que Clama no Deserto. Nesse dia temos mais uma mensagem de Deus para as nossas vidas, onde nós iremos meditar no Evangelho de Jesus Cristo, aqui no livro de Lucas, no capítulo 10 e o versículo 30 ao 34. Eu quero, em primeiro lugar, desejar a você uma boa palavra, um bom momento de reflexão para mim e para a sua vida. É um prazer estar com você aí do outro lado, assistindo aqui sempre o nosso canal, compartilhando, se inscrevendo, deixando like. É preciso que eu e você, muitas vezes, nós façamos um esforço para ganhar almas para o reino de Deus. E é isso que nós estamos fazendo, pois a Bíblia diz que o tempo está se findando. Então, meu amado irmão, você que está aí do outro lado, ouvinte da palavra de Deus, é necessário que você ajude o nosso canal a crescer. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, aperte o sininho para que quando tiver mais um vídeo, chegue a notificação até você e você ficar por dentro de todas as pregações. Amém? Meu amado irmão, Deus tem uma palavra, como eu falei no início, para mim e para a sua vida. Vamos refletir hoje aqui em Lucas capítulo 10, do versículo 30 até o versículo 34. Amém? Que diz assim: E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém a Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e o espancaram, e retiraram tudo, e deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de lado. E de igual modo também descia por mesmo caminho um levita, e chegando àquele lugar e vendo-o passou de lado. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre uma cavalgadura levou para uma estalagem e cuidou dele. Amém? Graças a Deus, vamos orar um pouco para essa palavra. Ore comigo, pega a sua Bíblia, vamos refletir no Evangelho de Deus. Senhor, meu Deus, obrigado por a tua palavra, meu Pai. Abre o entendimento, meu Pai, daqueles que vão ouvir, meu Pai. O câncer levanta, cura, anima, sara as feridas nessa noite, nessa pregação, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Amém. Você que está aí do outro lado, é necessário que você fique até o final dessa mensagem, para que você possa compreender aquilo que Deus está falando ao seu coração. Jesus Cristo, como sempre, Ele sempre tem uma palavra para mim e para você. Quando tudo parece perdido, quando tudo parece escuro, quando parece que chegou ao fim, eu quero te dizer que a luz chega na nossa mente, no nosso entendimento, e essa luz se chama Jesus Cristo, através da sua palavra. Nós vemos aqui mais uma narração de um texto bíblico aqui muito conhecido, onde um certo doutor da lei chega próximo a Jesus Cristo e interroga-o tentando pegar ele em alguma palavra, e faz essa seguinte pergunta, perguntando o que era necessário para herdar o reino de Deus. E Jesus Cristo diz: vai e ajuda teu próximo, divide teus bens, ajuda teu próximo, faz o bem a teu próximo. Aí ele pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus diz assim: como está escrito na lei? E responde os dois grandes mandamentos: que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aquele jovem disse: eu faço isso. Quem é meu próximo? Tentando se justificar. Mas Jesus Cristo citou essa parábola, porque Jesus Cristo ele gostava de citar parábolas para comparar as coisas que as pessoas não compreendiam com aquilo que era presente. E era preciso a gente fazer um esforço na nossa mente, no nosso coração, pedir inspiração para entender o significado daquelas palavras. E nós vemos que Jesus Cristo ele começa aqui a citar essa parábola de uma maneira tão simples que até as crianças entendiam. Até uma criança entende isso que Jesus Cristo falou. Mas nós vemos aqui que nessa parábola ela é muito séria porque ela nos chama a nossa atenção e quando eu e você nós começamos a fazer uma autoanálise, a Bíblia nos revela quem realmente nós somos, como nós estamos vivendo, o que está passando em nossa mente, se nós estamos agindo correto diante de Deus, de uma maneira que agrada a Deus ou não. E nós vemos que esse jovem, a Bíblia diz que ele ficou meio triste, porque ele disse que amava o
próximo como a si mesmo, ele disse que cumpriu os mandamentos, mas ele estava em falta. Muitas vezes eu e você, nós somos religiosos, conhecemos alguma entidade religiosa, conhecemos a lei, como esse jovem, somos bem estudados, bem instruídos na Bíblia, só conhecemos a lei, a letra, mas não conhecemos o amor de Cristo. E Jesus Cristo, ele cita essa parábola para mostrar para as pessoas que é necessário ir mais profundo, é necessário ir mais além daquilo que os homens, ou as religiões, ou as crenças, ou os costumes da nossa época, da nossa história, da nossa sociedade, eles nos ensinam, eles nos formam. Lá em Jerusalém, até hoje, os homens são instruídos de uma maneira que qualquer coisa para eles é imundícia. Um ser humano não pode ser doente, não pode ter uma falha, que é imundo, é um castigo de Deus. Eles se julgam mais santos do que os outros, muitas vezes por estarem em posição de destaque, muitas vezes por ocuparem um lugar importante na sociedade onde eles vivem. Mas Jesus Cristo, ele pega nós com uma simples parábola e nos desmancha todinho. E mostra que nós não somos nada. Mostra que nós estamos sempre em falta, conosco e com o nosso próximo. E Jesus Cristo, ele fez questão de citar essa parábola. E não só tinha aquele jovem em volta, porque sempre onde Jesus Cristo estava, tinha uma multidão de pessoas. E ali estavam também, seguiam os escribas, os fariseus, os saduceus. Seguiam Jesus para pegar ele em alguma palavra, para tentar armar uma cilada para o crucificarem ou o matarem. Porque o desejo deles era matar Jesus Cristo. Era crucificar Jesus Cristo antes do tempo. Jesus Cristo pega não só aquele jovem, mas aqueles também que ali estavam, que criticavam ele, que estavam armando ciladas, tentando pegar ele em palavras para o prender. E a palavra de Deus, ela vai com a força e o poder que ela tem, a palavra que desvenda tudo, que revela tudo, o profundo e oculto do meu coração e do teu coração. A Bíblia diz que Deus nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe cada detalhe da minha e da sua vida. Ele sabe cada detalhe do meu e do teu corpo. Ele sabe cada detalhe daquilo que nós estamos vivendo ou deixamos de viver. Ele conhece o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro, ainda que nós não conheçamos nada. Mas Jesus Cristo, ele diz que ele conhece tudo, porque ele é o Criador do universo. E nós vemos aqui uma situação onde Jesus Cristo fez questão de mostrar onde as pessoas mais falham, principalmente aqueles que se intitulam autoridades, estão acima dos outros aqui na terra. E Jesus Cristo diz, cita esse tema, essa parábola, usando uma simples figura de um homem que descia de Jerusalém para Jericó, um mercador que ia fazer compras, e foi apanhado em uma estrada tida, conhecida também como a Estrada Sangrenta, porque era uma estrada muito perigosa, onde habitavam muitos salteadores, onde tinha muitos roubos, muitas pessoas eram assassinadas, roubadas seus bens. E o que é que quer dizer essa palavra, essa parábola, para mim e para você hoje? Essa estrada significa a nossa estrada da vida. Significa a estrada por onde eu e você temos que passar, onde nós temos que sair do nosso redil, da nossa fortaleza, que se chama a casa de Deus, que se chama o corpo de Cristo espiritual. E essa parábola significa esse homem que foi desceu por aquela estrada para comprar, significa Adão, simboliza Adão, que saiu do paraíso, pecou e foi destituído, foi roubado por Satanás, foi roubado seu conhecimento, foi roubada a sua graça, a sua inocência, foi roubada a sua beleza, foi roubada a sua perfeição, foi roubada a sua imortalidade. Pois aqui nesse texto diz que esse homem ficou meio morto, semi-morto, morto espiritualmente, morto fisicamente. E a Bíblia diz que esse homem ele agonizava ali próximo ao fim da tarde, e descia ali um sacerdote, um homem conhecedor da lei, um homem que conhecia a letra de cor, conhecia o Pentateuco, os livros proféticos. Aquele homem, um homem que na sinagoga ele demonstrava amor, demonstrava respeito para as pessoas,
Mas quando ele saía dali, ele demonstrou desprezo para um ser humano que estava caído, só por causa de um costume religioso, só por causa da sua religião que ele colocava acima de tudo, até de Deus, e se auto-intitulava melhor do que os outros, porque ele estava ocupando uma patente de sacerdote. E a Bíblia diz que ele olhou para aquele homem caído e se negou e não negou ajuda, e não ofereceu ajuda a ele. Passou de lado. Da mesma forma descia também um levita, um homem que levava adoração a Deus, que entoava louvores na casa de Deus e a glória de Deus descia, ali nos cultos religiosos que tinha no templo, ou na sinagoga. E aquele homem, ele olha, chega até próximo daquele homem, talvez veja aquele homem agonizando, implorando por misericórdia, por socorro. E por causa de uma religião, de um costume, ele vai e passa de lado, não toca, nem estende a mão para ajudar aquele homem. Agora veja bem, se aquele homem ali que estivesse caído no chão, estivesse bem vestido ainda, estivesse com os seus saquinhos de ouro, de moeda de ouro, de prata, com anéis no dedo, com a túnica das melhores que tinha, com um turbante na cabeça, que era costume dos judeus usar, bem vestido, bem calçado, aqueles homens tinham parado e tinham estendido a mão para ele. Não porque ele era um homem que estava caído, não, por causa que tinham visto ele com aparência econômica. Tinham visto algo que poderia oferecer a eles, que poderia ser de bem para eles lá na frente. Mas eles viram que um homem caído, rasgado, sangrando, nu, quase despido, descalço, parecendo um mendigo, moribundo entre a vida e a morte. Não viram beleza nenhuma para que eles pudessem chegar nele e atraente ali, não viram dinheiro, não viram ouro, não viram prata, não viram anel no dedo, não viram ele bem vestido. E disseram e usaram o termo da lei, da religião, não, nós não podemos tocar nele não, porque ele está quase morrendo. Porque era um pecado. Eles estavam quebrando uma ordem da lei se eles tocassem um homem que estivesse morto. Mas aquele homem não estava morto. Eles se negaram por maldade, por amor, por falta de amor ao próximo. Eles não amavam de verdade. Eles não estenderam a mão para aquele homem porque eles não amavam realmente o próximo. Eles falavam lá na sinagoga que amavam o próximo, da boca para fora. Pregavam bênçãos para as pessoas da boca
profundas, tirar a inflamação, tirar a dor e trazer alegria. Porque quando nós estamos feridos, quando nós estamos ali rasgado, nosso coração, nossa alma ferida, rasgada, angustiada, desesperada, sentindo dores fortes,
Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. E você que está caído, se encontra caído, ferido, rasgado, o que eu te falo nessa noite, nesse momento, nesse dia, é que você raciocine um pouco e se levante. Não desiste de clamar a Deus, porque Deus é o teu verdadeiro amigo. Jesus Cristo é o verdadeiro sacerdote que morreu por mim e por você, e que ainda clama por mim e por a tua alma, que ainda se importa comigo e com você. Mesmo nós não tendo bens materiais, mesmo nós não tendo coisas aparentes, mesmo nós não tendo riquezas, mas Jesus Cristo se importa com a mim e com a tua sinceridade para com Ele. Porque a Bíblia diz que Deus se agrada de um homem sincero, do coração quebrantado. Que Deus possa te levantar. O bom samaritano vai passar na tua vida, aí onde quer que você se encontre, ferido, desprezado, abandonado. Jesus Cristo vai te encher com o Espírito Santo de novo, vai te levantar, vai te dar alegria, e você vai fazer a obra de Deus, e todos vão ver quão bom é Deus na tua vida e quão grande Ele é. Obrigado por ficar comigo até esse momento. Que Deus abençoe você, enriqueça você, lhe fortaleça, e que você compartilhe essa mensagem, porque o intuito desse programa, o programa Voz do que Clama no Deserto, não é perseguir religião, nem instituições, mas é proclamar as verdades do reino de Deus, o que nós estamos vivendo, para que mais vidas sejam alcançadas. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe o like e que Deus te abençoe. Fica com Deus. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, alcança aqueles que estão caídos, meu Pai, na estrada da vida, que foram roubados, saqueados, que estão sendo desprezados por aqueles que te conhecem, dizem que te conhecem, mas por as suas atitudes negam a eficácia. Meu Deus, renova, cura, sara e liberta aquele que está ferido, aquele que está desprezado, aquele que está agonizando, pedindo socorro nesse momento. Que o Espírito Santo possa te levantar, te sarar, te curar. Fica com Deus, em nome de Jesus. Amém.